Fala galera, beleza? Aqui é Melk, canal Esporte Arretado. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo do Brasil com alguns dias, algumas semanas de atraso, mas sem problemas. Eu acho que é, eu queria ter falado uns dias depois, mas nada também muito urgente, tá ligado? Questão da faculdade, período final da segunda avaliação, aí muito trabalho e tal, e não deu, né? Mas quero falar um pouquinho sobre esses dois jogos de Ancelotti, a estreia dele. Algumas coisas chamou minha atenção, algumas coisas eu gostei, outras coisas não, nem tanto. E falar também sobre um pouco da Copa do Nordeste e nos vídeos seguintes falar sobre a situação do esporte, do Santa Cruz, do Náutico, nos próximos jogos, nos próximos vídeos. Beleza? Então, o Brasil fez dois jogos, né, com o Ancelotti como treinador. Um baita de uma imposição, né, ele ali na área técnica. Equador e Paraguai, acho que Equador é o time, achei o time muito engessado, muito pragmático, e é normal. Um treinador com a característica dele, é um cara mais pragmático, mais conservador, nas urgências do time. E eu tenho uma entrevista na apresentação dele, que um repórter pergunta qual seria o time que ele ia jogar, né? E ele fala, né, assim, qual seria a sua escolha tática. A minha tática é de acordo com os jogadores que eu tenho disponível. Isso é interessante porque a gente vê do trabalho, por exemplo, do Antônio Oliveira, treinador do esporte, que ele fez exatamente o oposto, né? Ele tentou colocar um time do esporte com três zagueiros. O esporte não tinha três zagueiros de qualidade para poder colocar nesse esquema tático, né? Só um pontinho, né? E aí, o que eu gostei nesses. E aí, fazendo um amaranhado dos dois jogos, eu acho que contra o Paraguai a gente jogou um pouco melhor, mas Ancelotti ele arrumou o sistema defensivo, né? Ele deixou o time mais precavido, sem avançar muitas linhas, principalmente ali contra o Equador, na estreia dele, mas contra o Paraguai eu já vi as linhas um pouco mais avançadas, um pouco mais de jogar no campo do Paraguai, né? Eu acho que o que dificultou um pouco foi a sua, como posso falar, né? Eu achei um time com muita transpiração, né? Um time com muita vontade, principalmente contra o Paraguai. Acho que um time inquieto com o resultado, com a forma de jogo, um time que foi para cima do Paraguai, deu vontade de ver esse jogo, para ser bem sincero. E acho que faltou um pouco de criatividade mesmo, um pouco de criação ali no meio de campo, de envolver o Paraguai, de envolver o Equador. E aí a gente tá com o de chá porque são só dois jogos, né? Vai ter muito treino, entre aspas, e mais jogos. Não muito mais jogos, porque o Brasil faz mais dois jogos neste ano e mais seis jogos ano que vem. Basicamente, Ancelotti ele vai ter 10 jogos até a estreia da Copa do Mundo. É muito pouco tempo. Mas, se deu certo com a Argentina, com o Scaloni, que foi efetivado como o treinador principal da Argentina há 6 meses da Copa do Mundo, estamos bem também, né? Talvez esse seja o resultado do sucesso. E aí, uma coisa que eu gostei, como falei, o time estava inquieto com o resultado, o time aumentou as linhas, avançou as linhas e tal. Acho que um pouco faltou um pouco de, de criação nesse time, mas eu acho que para os dois primeiros jogos, com essa característica nova, treinador novo e tal, eu acho que a gente sai com um salto positivo. Quando a gente coloca em comparação com outros times que já estão tá numa maturação além, por exemplo, Espanha, acho que deve ser a Espanha mesmo, né? Espanha, um pouco de Portugal, que jogou bem na Champions League, mas eu acho que não tem esse cacife de ser campeão do mundo, para ser sincero. Mas eu acho que a Espanha, a França e a Argentina, eles vêm com mais favorito nesses jogos e para essa Copa do Mundo. Acho que a evolução de trabalhos mais longos dos treinadores, de maturação de elenco, de time que já joga junto há mais tempo, eu acho que pode ser um critério importante quando afunilar ali nas fases mata-mata da Copa do Mundo. Tá? E aí acho que é um pouco interessante a posição ali que ele jogou com o Vini Júnior. Acho que o Vini Júnior um pouco mais móvel, não ficou ali, como ele joga, entre aspas, no Real Madrid, na ponta esquerda e bem extremo. Né? Eu acho que Martinelli fez essa opção como escape para dar amplitude ao time, assim, esticar as linhas, né? Rafinha de um lado, Martinelli do outro, abre o campo, e aí Vini Júnior
Gostei um pouco do jogo dele, pra ser bem honesto mesmo. Acho que falta um pouquinho mais dele, todo mundo sabe disso, até ele mesmo sabe um pouco disso, né? Mas sem Neymar jogando, sem Neymar querer jogar, eu acho que Ancelotti vai vendo o que ele pode fazer com o time que ele tem e é isso, tá ligado? No final das contas, acho que é isso. Porque Neymar não tá pronto para jogar, não tá se motivando para treinar, para jogar, então assim, a gente não vai ganhar uma Copa do Mundo sem Neymar tá 100% ou sem algum jogador desse elenco não tiver 100%. A gente precisa de um time concentrado, motivado, enfim, de tudo que a gente já falou, tá ligado? E aí, galera, para completar um pouquinho esse assunto da seleção, é, 11 de junho agora, ficou faltando exatamente um ano para o início da Copa do Mundo do ano que vem, lá nos Estados Unidos, Canadá e México, tá ligado? Então, vai ser basicamente 12 meses, né? E aí, cada mês desse eu quero falar alguma coisa, sobre um jogo, sobre uma curiosidade, alguma coisa assim, sobre a Copa do Mundo, para poder a gente começar a esquentar, tá ligado? E aí eu vou fazer tentar fazer um trabalho massa aqui na Copa do Mundo, tá? Nos conteúdos massa e tal. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu não posso, eu não poderia falar de outra coisa, a não ser o Hexa da gente. Por quê? Porque é o primeiro título do Brasil, claro que eu tava vivo, porque em 94 eu não estava nascido, mas o primeiro título que eu vi, eu tinha 7 anos, mas é o que eu me lembro. Eu lembro que algumas vezes a gente acordava de madrugada pra assistir jogo, tá ligado? Então, acho que é uma lembrança massa. Ali, Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Ronaldo Gaúcho, tá ligado? Ronaldo, um grande trabalho que a gente teve ali com o Filipão. Então, assim, criou-se uma memória, tá ligado? Não tem como a gente não falar de futebol, pelo menos eu não consigo não falar de futebol e não falar das memórias, das experiências que a gente viu crescendo ali com o futebol, que é a nossa paixão nacional, tá ligado? Então, assim, acho massa demais poder falar dessa Copa do Mundo de 2002, um time brasileiro com um trabalho de escolar que não era aquele treinador tático, técnico e tal, era muito mais motivacional, o tiozão e tal, mas a gente foi campeão, tá ligado? Campeão e era o Hexa. E até agora a gente tá esperando esse. Era o Penta, né? E até agora a gente tá esperando esse Hexa que não chega, tá ligado? Então é isso, beleza? Aí próximo mês, falar achar um pouquinho sobre alguma curiosidade que eu achar, que eu mostrei aqui montei aqui uma listazinha e no próximo a gente posta, beleza? Só pra gente falar um pouquinho sobre esse cenário, né? Aqui postei, claro, eu queria algumas coisas para poder dar uma incrementada no canal e dar aquela um pouco mais de motivação, tá ligado? Que Kobe Bryant, um cara que inspira demais sua mentalidade, a sua capacidade de resiliência, de ser esse cara que ninguém esperava nada e como draft ali da NBA bem abaixo e tal, e foi um dos melhores jogadores, né? Criou ali a mentalidade Jack Mamba, então, um cara bem diferente. Djavan, né? Um cara que eu gosto muito musicalmente. Ronaldo, Martin Luther King, né? Então, assim, são inspirações pra gente, né? A gente, pra mim, particularmente, né? Todos eles. Ronaldo como um grande jogador tal. Martin Luther King, direitos civis, questão racial, muito massa. E dão uma incrementada. A gente vai ajustando uma coisa ou outra, vai chegando uma coisa massa, a gente vai incrementando, beleza? Tamo junto, tá ligado? E em relação à Copa do Nordeste, ela volta agora. A previsão é que talvez fosse lá em setembro, mas como nenhum time da Copa do Nordeste tá na verdade, Bahia tá na Libertadores, vai jogar agora só da Libertadores e vai fazer um playoff ali para entrar nas oitavas de finais da Sul-Americana. Então, assim, mas de certo modo a gente tem muitos times jogando essa competição. A gente tem o Confiança, que está na Série C, a gente tem o Sport na primeira divisão, a gente tem os outros times que estão aí nessa situação da Copa do Nordeste, Ferroviário, Série D, Fortaleza e Bahia, mas aqui acho que desses aqui, o que pode ser prejudicado com o calendário, eu acho que é só o Bahia. Porque o Bahia tem, como eu falei, muitos jogos esse ano e muitos a fazer ainda. Mas Sport, Fortaleza, foram eliminados da Copa do Brasil, então isso aí já dá uma quantidade de jogos menor. Vitória também, entendeu? E aí a gente já falou um pouco sobre isso, como que
o calendário que a CBF fez, estraçalhou a Copa do Nordeste, se desmotivou, desmobilizou. Mas como a gente gosta bastante, a gente vem aqui e fala dos jogos dessas, dessas quartas de finais, né? Então a gente vai ter no dia 8 Vitória e Confiança em Salvador. Aqui muito mais por Vitória, sem comparação. CSA e Ferroviário, o jogo no Rei Pelé, em Alagoas. Um pouco mais pro CSA, né? Não só por estar na divisão acima, mas porque tá jogando bem aqui a Série C. Tá ligado? Bahia e Fortaleza. Bahia bem favorito. E Sport Ceará. Eu acho que o Ceará ele vem favorito, entre aspas, né? Pelo momento que o Ceará vive. Tava muito bem na primeira divisão, mas perdeu 2 jogos, deu uma queda. E o Sport tá aí nesse sofrimento eterno de não conseguir vencer. Tá ligado? Só que o jogo do Sport contra o Ceará lá, que o Sport perdeu 2-0, que não é surpresa para ninguém, o Sport jogou até um pouco bem em alguns momentos do jogo, mas eu acho que é um time muito frágil, o Sport emocionalmente e tal. E aí entra o Paulistas e a gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Mas aqui, como é um jogo só, o Sport vai ter a ilha lotada, talvez 25, 26 mil pessoas, então assim, pode nivelar os jogos, e se Daniel Paulista também fez um trabalho de recuperação emocional, psicológico, porque um time na situação do esporte não vai trazer 10, 15 jogadores para recuperar o time, que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas não existe uma opção onde não seja não recuperando os grandes jogadores, Sérgio Oliveira, Rivera, Thierry voltando a jogar de lesão e tal, e acho que é um pouco disso, tá ligado? E aí a gente tem na terça-feira Vitória e Confiança, um jogo só, de 7 horas da noite, CSA e Ferroviário, e aí 2 jogos no mesmo horário, Bahia e Fortaleza, e Sport e Ceará, no mesmo horário, no mesmo dia. Eu acho assim, pô, velho, faziam 2 jogos diferentes, tá ligado? Que botava esse Fortaleza e Bahia na terça-feira, de 9h30 da noite, e o Vitória de 7 horas, porque o Bahia e o Fortaleza são um jogo bom, então vai para a grade principal. E que nem aqui do esporte, pode ser esporte na terça-feira. Essa ordem aqui não interessa não, mas era só que eu tô dizendo, era dividir os 4 jogos em 2 dias, em 4 horários diferentes. Um na terça de 7 horas, um na terça de 9h30, um na quarta de 7 horas e na quarta de 9h30. Pra gente poder assistir os jogos, tá ligado? Mas enfim, vai ser 3 jogos no mesmo dia, acho que um pouco da audiência de canais alguns. Aqui, por exemplo, eu vou assistir Sport Ceará, mas se fosse outro horário, eu assistiria o Bahia e Fortaleza, tá ligado? Enfim, em relação ao Copa do Nordeste é isso, vamos ver como é que vem para esse afunilamento aqui. O Fortaleza também vem muito mal, muito difícil a situação do Fortaleza na primeira divisão, junto com o Sport e Vitória que tem uma queda também. Aqui só o Bahia que tá numa situação melhor, tá ligado? Então, a gente finaliza esse assunto aí, tá ligado? Queria falar um pouquinho sobre uma coisa importante, assim, um pouquinho sobre o Mundial de Clubes, nada muito grande, não querendo fazer conteúdo sobre o assunto, mas só para uma coisa que chamar a atenção que eu queria falar um pouco. Eu vejo muita gente criticando essa transmissão da Casa TV, claro, coloca aqui em contraposição o jornalismo esportivo tradicional, Rede Globo e tal, e o jornalismo independente, tá ligado? Que é o Casa TV, né? Transmissões mais tranquilas, mais brincadeiras, mais palhaçada e tal. Mas tem uma coisa que ele faz que eu gosto, particularmente, para ser bem sincero, é colocar os ex-jogadores dos times na parte das transmissões. E eu acho isso massa, cara. Tem gente que não gosta, tá ligado? Porque as pessoas gostam da transmissão da Globo, onde os jornalistas eles são proibidos de falar do time que eles torcem. Então, assim, tem gente que acha que Galvão Bueno, os anos que ele transmitiu final de Copa do Brasil, brasileiro, ele não torceu pro Flamengo. Tem gente que acha. Ou que, sei lá, enfim, esses jornalistas conhecidos, que eles não têm, e todos eles têm time de coração. Só que o jornalismo tradicional, ele prefere não falar disso. E o jornalismo independente, Casa TV e tal, os caras podem falar, não só, entre aspas, ser ex-jogadores do time, né, mas também o time do Casa TV, o time dos caras e tal. E eu acho que isso acaba ajudando também esse momento que a gente vive, onde as grandes empresas de mídias ela tem o controle de muita parte da comunicação, tá ligado? Mas assim, existem muitas pessoas, né, diferente desses monopólios, ele vai fazendo seus trabalhos, tá ligado? E aqui eu tentando fazer o meu, mas no caso ainda é mais um projeto que uma realidade.
tá ligado? E é isso, galera. Gostou do vídeo aí? Curta esse vídeo aí, dá essa moral pra gente. Compartilha, manda aí pro teu colega, pro teu amigo, pra gente continuar fazendo esse trabalho, beleza? E aí, galera, a partir da semana que vem, né, que volta também o Brasileiro, a Copa do Nordeste, alguns jogos, a gente voltar para fazer. Quero postar vídeos segunda, quarta e sexta, tá ligado? Alguns um pouco mais longos, outros um pouco mais curtos, mas tá sempre movimentando e postando essas coisas, beleza? Tamo junto, valeu.